Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 17, que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinaram. E chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Então, aqui, a palavra do Senhor Deus está dizendo que os apóstolos de Cristo, de Jesus Cristo, estavam pregando a palavra de Deus com autoridade, evangelizando, fazendo o que Jesus disse para eles fazerem, Ide pregar o Evangelho. E a palavra de Deus diz que os homens da seita dos saduceus ficaram com inveja dos apóstolos, e eles pegaram os apóstolos de Jesus e colocaram eles na cadeia, porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles não tinham cometido crime nenhum, eles não tinham matado, nem roubado, nem destruído. Os apóstolos de Jesus Cristo estavam pregando a palavra de Deus, fazendo o que Jesus lhes dissera para fazer, levando a palavra de salvação às pessoas, para que as pessoas, aqueles que aceitassem a palavra de Deus, fossem salvos, e obedecessem a palavra de Deus, fossem salvos. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, que os apóstolos de Jesus estavam dentro da cadeia, presos, mas Deus mandou um anjo, que abriu as portas da prisão, e tirando os apóstolos para fora da prisão, disse para eles: Ide e pregai a palavra de Deus lá no templo,
E a palavra de Deus diz assim, que os apóstolos, ouvindo o que o anjo de Deus disse, eles entraram bem cedo lá no templo e ensinavam a palavra de Deus. Né? Só que aquelas pessoas que tinham mandado prender eles, ainda não sabiam que o anjo de Deus tinha tirado eles lá de dentro da cadeia e os tinha mandado lá pregar a palavra de Deus. Então eles foram, eles foram lá, eles mandaram pessoas lá na cadeia para trazer os apóstolos de Jesus Cristo. Só que quando eles chegaram lá, eles não acharam os apóstolos de Cristo lá dentro da prisão, né? Porque o anjo de Deus tinha libertado, tinha tirado os apóstolos de Jesus Cristo da prisão. Então eles voltaram e disseram: olha, nós achamos a cadeia fechada, a cela fechada, né? E os guardas estão lá fora, na frente da porta. Mas quando nós abrimos a porta da prisão, não achamos ninguém lá dentro, né? Então, né, o capitão lá do templo e os outros, né, ficaram impressionados, né? Como que eles saíram da cadeia? Eles não sabiam, né? Eles ficaram impressionados, perguntando: mas como que esses homens saíram lá da prisão? Se a prisão estava trancada e tinha soldados lá na porta da prisão. E aí falaram para eles: olha, aqueles homens que vocês prenderam, que estavam pregando a palavra de Jesus Cristo, de Deus, eles estão lá no templo e estão pregando a palavra de Deus para o povo, né? Então a palavra de Deus diz que o capitão do templo, né, e os servidores foram lá no templo, né, e levaram os apóstolos de Jesus Cristo, não com violência, não arrastando eles pelas ruas, mas levaram eles, né, até o conselho, né? E aí o sumo sacerdote, né, falou para eles: olha, a gente já não falou para vocês que não é para pregar no nome de Jesus? Nós já não falamos para vocês que não é para pregar a palavra de Deus aqui nessa cidade? Que não é para pregar as palavras que esse homem chamado Jesus disse para pregar? Então, e olha só o que vocês estão fazendo. Vocês estão enchendo a cidade dessa doutrina que vocês pregam. E aí a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro e os apóstolos falaram assim: olha, é melhor a gente obedecer a Deus do que aos homens. A gente não vai parar de pregar a palavra de Deus porque vocês proibiram a gente. A gente vai continuar pregando a palavra de Deus, porque é melhor a gente obedecer a Deus, a Jesus que disse para a gente pregar, do que obedecer a vocês, né? E a palavra de Deus disse assim, que ali o apóstolo Pedro e os outros apóstolos continuaram pregando a palavra de Deus, né? Mesmo aqueles homens não gostando de ouvir a palavra de Deus, mas o apóstolo Pedro e os apóstolos continuaram pregando a palavra de Deus. Porque naquela época não era igual hoje, que muitos pregadores pregam o que as pessoas querem ouvir. Tem muitas igrejas que os pregadores pararam de pregar contra o pecado, né? Que os pregadores pararam de pregar a palavra de Deus, o que Jesus ensinou. E esses pregadores só ficam pregando que Jesus vai dar carro, que Jesus vai dar casa, que Jesus só quer o coração da pessoa, que Jesus não está preocupado com que roupa que a pessoa está usando, né? Que Jesus não está preocupado se a pessoa está falando mentira ou não. Mas não era isso que os apóstolos pregavam. A palavra de Deus diz aqui que os apóstolos, eles pregavam a doutrina de Jesus Cristo.
né? E aquelas autoridades ali daquela cidade, aqui em Atos capítulo 5, e no verso 28 diz: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, as autoridades não queriam que Pedro e os apóstolos pregassem o sangue de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus Cristo tem poder, né? Que os ensinamentos de Jesus Cristo é para a salvação das almas. Eles não queriam que os apóstolos pregassem os ensinamentos de Jesus, né? Por quê? E aí o apóstolo Paulo respondeu: olha, a gente vai continuar pregando o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a gente vai continuar pregando contra o pecado, a gente vai continuar pregando o que Jesus Cristo mandou a gente ensinar, a gente pregar, né? Hoje são poucos os pregadores que são iguais ao apóstolo Pedro e os apóstolos de Jesus, porque os apóstolos de Jesus, eles não estavam preocupados em encher cofres de igreja. Os apóstolos de Jesus, eles não estavam ali preocupados em ganhar dinheiro, em pregar para ganhar dinheiro. Eles estavam ali pregando a palavra de Deus para salvação de almas, para que almas fossem salvas, para que pessoas fossem livres do inferno e da morte, né? E hoje, quantas pessoas que contam o testemunho, olha, né, a pessoa vai lá naquelas igrejas que prega que Deus vai dar carro, casa, que Deus vai fazer dinheiro aparecer do nada na conta da pessoa. Aí a pessoa chega lá e fala: olha, eu quero contar um testemunho que Jesus me deu um carro, que Deus me deu um carro. Mas aquela pessoa, ela não está salva, ela está condenada. Se Jesus voltar agora, essa pessoa não vai subir. Essa pessoa não vai, o nome dessa pessoa não está escrito no livro da vida. Essa pessoa conta que o nome dela está escrito no documento de um carro, né? Mas o nome dessa pessoa não está escrito no livro da vida. Do que adianta o nome de uma pessoa estar escrito no documento de um carro, numa carteira de motorista, e não está escrito no livro da vida? O mais importante é o nome da pessoa estar escrito no livro da vida, né? Porque quando a pessoa morre, o carro fica, a casa fica, e a pessoa vai lá para ser julgada, ela vai para o julgamento, né? E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que se o nome da pessoa não estiver escrito no livro da vida, essa pessoa não vai entrar no céu. Muitas vezes a pessoa fica feliz: olha, eu estou feliz porque Deus me deu uma casa, o meu nome está escrito na escritura de uma casa, né? Olha, eu estou feliz porque eu estou trabalhando numa grande empresa, eu estou recebendo um bom salário. Do que adianta o nome da pessoa estar escrito lá dentro de uma empresa, lá no escritório de uma empresa, né? E não está escrito no livro da vida, né? E a palavra de Deus diz aqui que os apóstolos de Jesus, eles pregavam o quê? A doutrina de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo também, ele pregava, o que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Hoje, as igrejas que pregam arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, estão vazias. Mas as igrejas que pregam, né, que Deus vai colocar o nome da pessoa no documento de um carro, que Deus vai colocar o nome da pessoa numa escritura de uma casa, essas igrejas estão cheias, né? Mas o nome dessas pessoas não está escrito no livro da vida. A palavra de Deus, ela diz assim, que quando Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho, né, expulsar os demônios, curar os enfermos,
os discípulos voltaram felizes, dizendo: Mestre, Senhor Jesus Cristo, em teu nome a gente expulsava os demônios, a gente curava os enfermos, a gente ressuscitava os mortos. E Jesus falou para eles: olha, não fica feliz porque vocês têm dons de expulsar demônios, porque vocês têm dons de curar enfermos, que vocês têm dons de ressuscitar os mortos, mas fica feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O mais importante na vida do crente não é ele expulsar demônio, não é ele pregar, não é ele orar para que as pessoas tenham prosperidade, para que as pessoas tenham carro, casas, apartamentos, fazendas. O mais importante é o crente ter o nome escrito no livro da vida, porque Jesus, ele disse assim, que no último dia, no dia do julgamento, vai ter pregador que vai falar: olha, Senhor, em teu nome eu orava, e os paralíticos levantavam das cadeiras de rodas dentro da igreja. Quando eu orava, os demônios saíam. Quando eu orava, milagres aconteciam. E Jesus vai falar: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque hoje existem pregadores que, quando eles oram, os paralíticos são curados, mas o pregador está em adultério, o pregador está roubando, matando, destruindo, mas quando ele ora, milagres acontecem, e são esses pregadores que Jesus falou na palavra dele, é as palavras de Jesus se cumprindo, Então, Deus, ele prepara sim emprego, Deus, ele prepara uma casa para os servos, mas o mais importante para o servo de Deus, para a serva de Deus, é ter o nome escrito no livro da vida, porque hoje os crentes, eles estão mais felizes, eles estão mais preocupados em ter o nome escrito no documento de um carro, na escritura de uma casa, lá no registro de uma empresa, ter o nome escrito numa carteira de trabalho, mas não estão querendo ter o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque tem muitos pregadores que eles estão agradando as pessoas, Quem não gosta de ouvir: olha, Jesus vai preparar uma casa para você, o Espírito Santo está me revelando o teu nome na escritura de uma casa, o Espírito Santo está me revelando o teu nome lá no documento de um carro. E os crentes falam: oh, glória a Deus, aleluia. Aqueles crentes, eles ficam felizes, mas e o nome escrito no livro da vida? Não está. Por quê? Porque aquele pregador, ele até passou uma revelação que o nome daquela pessoa vai estar escrito, no papel. Num papel. Que quando essa pessoa morrer, esse papel vai ficar aqui na terra. Mas e o nome escrito no livro da vida? Agora, se o pregador, ele pregar a palavra de Deus, se o pregador pregar os ensinamentos de Jesus Cristo, se o pregador pregar, para que as pessoas usem as roupas que agradam a Deus, falem o que agradam a Deus, essas pessoas serão salvas. Se essas pessoas ouvirem a pregação da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus pregada por esse pregador, e praticar esses ensinamentos, serão salvos, Então, existe diferença entre a igreja mundana e a igreja de Cristo. A igreja mundana, ela prega as coisas do mundo, Ela prega que o mais importante para as pessoas é ter carro, casa, apartamento, fazenda, A igreja mundana prega que o crente pode usar aquelas roupas que o diabo gosta, aquelas roupas que causam escândalo, aquela igreja que prega que Deus não está preocupado, se a pessoa fala palavrão, que a pessoa canta aquelas músicas que falam de adultério,
que Deus não está preocupado, né? É aquele pregador que prega, não. Jesus, ele já morreu por você na cruz, irmão. Você já está salvo, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, né? Que só será salvo aquela pessoa que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo. Aquela pessoa que tem uma vida que agrada a Deus. Aquela pessoa que usa roupas que agradam a Deus, que não causa escândalos. Aquela pessoa que só fala a palavra de Deus, né? Aquela pessoa que só canta louvores a Deus. Esse vai ser salvo, né? Agora, a igreja de Cristo é aquela igreja que prega a palavra de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, né? O que Jesus falou? Não ajunta tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu, né? O que é ajuntar tesouros na terra? É viver fazendo as coisas do mundo, né? É fazer o que o diabo gosta. O que é juntar tesouros no céu? É obedecer a palavra de Deus, obedecer essa palavra, para ter o nome escrito no livro da vida. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum pregador pode escrever o teu nome no livro da vida. Somente Deus pode escrever o teu nome no livro da vida. Porque o livro da vida está lá no céu. Ele não está dentro de um templo religioso. Então, mas Deus, ele só vai escrever o nome no livro da vida daquela pessoa que caminha na doutrina, aquela pessoa que obedece à doutrina ensinada por Jesus. Então esse crente, ele vai ser salvo. Então essa é a diferença entre a igreja mundana e a igreja de Cristo, né? Na época dos apóstolos, existia a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo, né? Que não estava ali, né? Que os pregadores, os apóstolos, eles não estavam preocupados em agradar as pessoas. As pessoas não gostavam do que os apóstolos pregavam, os apóstolos não estavam nem aí. Os apóstolos continuavam pregando a palavra de Deus para quem queria ouvir, né? E hoje muitos pregadores, até muitos que se dizem apóstolos de Cristo, eles pregam o que o povo quer ouvir. Eles pregam o que o diabo gosta que eles pregam, né? Mas os servos de Deus, as servas de Deus pregam a palavra de Deus, a palavra de Cristo, né? A igreja mundana, né? Aquela pessoa que vai numa igreja mundana, ela não vai ser salva, porque o nome dela não vai ser escrito no livro da vida, porque ela não aprende a palavra de salvação. Agora, aquela pessoa que vai numa igreja, que prega a palavra de Deus, aquela pessoa que participa da igreja de Cristo, aquela pessoa que ouve as palavras de Jesus Cristo e pratica as palavras de Jesus Cristo, a palavra de Deus, essa pessoa faz parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo, e vai ter o nome escrito no livro da vida. Então esta é a palavra que o Senhor Deus falou conosco hoje, né? Amém. Que o Senhor Deus continue falando conosco. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus pela palavra. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a palavra que o Senhor tem revelado para nós, Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. Que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.